Queremos saudar a todos na paz do Senhor e queremos trazer a palavra que está em Lucas, capítulo de número 19, até o versículo de número 10. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vamos ver a história de Zaqueu, o cobrador de impostos, e Jesus ia ali, entrando em Jericó. Nós sabemos que Jericó significa perfumado ou cidade da lua, a cidade cuja qual os muros caíram, né, afundaram ali diante de Israel, através do grande poder de Deus. E o nome Zaqueu significa puro. E este Zaqueu, ele era um publicano naquela época. As pessoas, a sociedade, ela se caracterizava por partido, eram partidarizadas. E os publicanos, eles eram judeus e que se transformavam em cobradores de impostos. Só para você entender, o Zaqueu, ele era antipatizado pelo seu próprio povo, porque sendo ele judeu, ele cobrava impostos dos judeus. E era uma pessoa, cobradores de impostos dos romanos, e não eram aceitos como nós falamos aqui. Eram rejeitados, desprezados, indesejados. E o que é que... E eu quero dizer para você que Zaqueu, ele sentia uma vontade muito grande de ser aceito pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios compatriotas, porque diz a palavra do Senhor que Zaqueu, lá no versículo 8, ele se predispõe a dividir com os pobres e a pagar quadruplicado se ele havia defraudado. Então logo se entende que Zaqueu queria acertar o passo, ele queria ser aceito, mas havia ali um grande preconceito. No versículo 1, diz a Bíblia, que Jesus ia passando, não pensava em parar, ele ia passando, mas toda vez que Jesus encontra uma necessidade, ele para porque ele quer resolver a situação de alguém, ele sente a necessidade. No versículo 2, o chefe dos cobradores, e Zaqueu era muito rico, mas a riqueza ela não determina se um homem vai morar no céu ou não, mas sim o amor ao dinheiro. E Zaqueu era muito rico, mesmo sendo rico, como já falamos aqui no versículo 8, ele se predispõe a se livrar daquela riqueza excessiva, dando então metade aos pobres. No versículo de número 3, ele procura ver Jesus e ele não podia. E aqui nós encontramos 4 coisas porque Zaqueu não podia ver Jesus. A primeira, por causa da multidão. Havia ali uma multidão excessiva que estava em volta de Jesus, no versículo de número 3. A segunda coisa que impedia ele era a sua estatura. E aqui nós podemos contextualizar um tipo de complexo de inferioridade. Porque além de Zaqueu ser pequeno, ele se sentia inferior por ser então um publicano.
Havia ali um grande impedimento. Aleluia. E tinha que fazer alguma coisa. E a providência que Zaqueu tomou, a atitude que ele tomou, foi enxergar em sua frente um sicômoro, uma árvore com espinhos grandes, enormes, mas foi o que ele alcançou, que estava ali diante de sua mão, diante de suas vistas, diante de seus olhos, e ele encontrou a solução parcial, porque na mente de Zaqueu, ele queria somente ver a Jesus, não queria mais nada, ele queria ver, ele tinha uma certa curiosidade. E ele correu e subiu naquela árvore só para ver. Subiu na árvore. E essa árvore aqui, nós podemos falar, dar nome à árvore, porque Zaqueu talvez estivesse subindo ali na árvore do preconceito, dizendo assim: eu quero ver Jesus, mas como eu quero, do jeito que eu penso. Ele poderia subir ali, estar subindo na árvore da avareza, aleluia, dizendo assim: não posso me misturar. Ou talvez estivesse subindo na árvore do egoísmo, dizendo assim: vejo do meu jeito, eu quero ver do meu jeito. Talvez subindo na árvore da soberba, dizendo: eu verei melhor do que os outros a Jesus. Talvez ele estivesse ali subindo na árvore da falta de perdão que ele precisava receber, que ele precisava dar. Enfim, ele subiu na árvore para ver somente, e jamais Zaqueu esperava ser visto. Haja visto, aquela árvore tinha suas folhas um tanto grande, e podemos ver aqui a onisciência do Senhor, a palavra do conhecimento do nosso Cristo, quando ele, Jesus, vê que Zaqueu está em cima da árvore. Aleluia. E para ter um encontro com Deus, nós entendemos aqui que na passagem bíblica é necessário descer da árvore do preconceito, da avareza, do egoísmo, da soberba, da falta de perdão. E a Bíblia ainda diz que Jesus fala para ele: desce depressa. Além de descer da árvore, tem que fazer isso com pressa, porque os dias estão se findando. Para cada pessoa, Deus tem um tempo determinado para que essa alcance, então, a salvação. Jesus ainda diz assim: eu quero entrar na tua casa, mas você tem que descer e você tem que abrir a porta. Você tem que descer e me receber na sua casa. Como diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Zaqueu estava na árvore. Tinha que descer e aceitar a Jesus. Descer e receber a Jesus. Descer e fazer com que Jesus entrasse na sua casa. E a Bíblia diz, lá no versículo de número 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Todos murmuram e acham que o Zaqueu não tinha direito. Todos estavam murmurando, achando que um pecador não tem direito. Mas eu quero dizer aqui, todos, absolutamente todos aqueles que vivem hoje, respiram hoje na terra e ainda estão em vida, ao ouvir o evangelho da salvação, eles têm o direito de aceitar ou rejeitar a Jesus. Mas todos, absolutamente todos, precisam ouvir a palavra do Senhor e receber essa oportunidade de então receber ao Senhor em sua casa. Não importa que os outros pensem de você, talvez dizendo, você é macumbeiro, não tem direito, ou você é católico, não tem direito, ou você é qualquer outra religião e não tem direito. Não, não importa. O que importa é que Jesus não só quer que você desça da árvore, mas como também o receba em sua casa, para que você alcance então a salvação. Depois que Jesus entra lá,
vem o arrependimento e a restituição. O próprio Zaqueu se levanta e fala. Ele diz: eu dou o que eu tenho, metade aos pobres, e se eu roubei de alguém, eu dou quadruplicado. Entende-se aqui que mesmo Zaqueu sendo um publicano, mesmo ele sendo um cobrador de impostos, ele não usava de injustiça. Aleluia, porque ele se predispõe a pagar por alguma falha. Aleluia. E a Bíblia diz, no versículo 9, que Jesus testifica de Zaqueu, dizendo: hoje entrou salvação a esta casa, hoje chegou salvação aqui nesse lugar. E esse Zaqueu, ele também é filho de Abraão. Glória a Deus. Tudo que Zaqueu precisava era exercer a sua fé. Exerceu a sua fé quando subiu na árvore, com aquele ponto de interrogação para saber quem é Jesus. Tudo que Zaqueu precisava era descer da árvore. Aleluia, porque Jesus o chamara. Tudo que Zaqueu precisava era receber Jesus em sua casa. E Jesus testifica: filho de Abraão. E lá no versículo de número 10 diz a Bíblia: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque os que viram aquilo, Jesus diz que veio buscar Zaqueus, muitos Zaqueus, todos os perdidos espirituais, todos os publicanos espirituais. Jesus veio salvar todo aquele que precisa alcançar a salvação. Aleluia. Talvez estejam em cima da árvore do preconceito, dizendo: esse negócio de ser evangélico não é comigo, esse negócio de igreja não é comigo. Desça da árvore, faça como Zaqueu, depressa, e receba Jesus no teu coração, na tua vida, porque Jesus veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.